amém? A Ele a honra, a glória e todo o louvor, amém? Eu também quero deixar um texto aqui, irmãos, que vai falar muito forte com a gente, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá, porque é de muita importância esse texto para o dia de hoje, do qual nós estamos vivendo. É um texto que nos traz assim um alerta, irmãos, para a nossa vida espiritual. Efésios 6:10 diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos, esse texto aqui, ele é um texto que vai nos remeter à vida espiritual do cristão. E que nós vemos hoje, amados irmãos, é que muitas pessoas, ela têm deixado a sua vida espiritual para trás. Pelo fato de nós virmos para a casa de Deus, de nós entrarmos na casa do Senhor, virmos cultuar a Deus, não significa que nós temos uma vida espiritual com Deus. São duas coisas diferentes. Eu preciso ter uma vida espiritual com Deus. Não basta eu vir de uma forma rotineira, de uma forma mecânica para a casa do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios a importância de nós estarmos nos revestindo. Porque, amados irmãos, a partir do momento que nós nascemos de novo em Cristo, quando eu e você levantamos a mão e aceitamos a Jesus, não só da boca para fora, mas no coração, a partir daquele momento você estava dizendo: eu estou trocando de Senhor, eu estou deixando o Deus desse século para servir o Deus Todo-Poderoso. E quando você fez isso de uma forma inconsciente, pensando talvez que fosse somente aceitar a Jesus, você estava dizendo de uma forma inconsciente para Satanás: nós estamos em guerra a partir desse dia, nós estamos em batalha a partir desse dia. E o diabo, irmãos, ele tem três coisas que ele gosta de fazer e ele é especialista. É João 10:10, é roubar, matar e destruir. E o diabo, meus irmãos, ele não tem brincado. E a nossa guerra, o apóstolo Paulo fala que quando há alguma coisa que nos afronta, que alguma coisa que se levanta contra nós, essa briga não é entre eu e a pessoa, essa briga é entre eu e Satanás. Porque quem está por detrás da pessoa não é Deus, é o diabo. Então a minha briga não é contra a pessoa, não é, a tua briga não é contra aquilo que está vindo contra você, que você pode ver, mas a tua briga é aquilo que você não enxerga, que você não vê, que são os principados, as potestades, as hostes de Satanás. São demônios, são legiões de demônios organizados que vêm contra mim e contra a tua vida, porque ele sabe o chamado que você tem. Ele conhece a promessa que muito mais além, ele acredita mais na promessa que Deus fez na sua vida que muitas vezes nós mesmos. E além de tudo não é uma promessa terrena, mas é uma promessa de nós estarmos um dia morando com Ele no céu. Então Satanás, ele faz de tudo para tentar destruir a minha e a sua vida. Mas quando isso acontece, nós não devemos lutar contra a pessoa, contra alguém que vem contra nós. Nós temos que ficar em silêncio em relação a isso. E temos que buscar Deus em silêncio e oração, porque Deus vai dar a resposta. Deus vai testificar quem está certo e quem está errado. Deus vai testificar, o tempo vai mostrar. Então nós não temos que debater contra pessoas, não temos que lutar contra pessoas, porque essas pessoas estão sendo instrumento de Satanás muitas das vezes. Pessoas que não oram, pessoas que não buscam, pessoas que ficam o dia inteiro em celular, pessoas que ficam o dia inteiro sem fazer nada. Satanás se apodera desses corações, Satanás se apodera dessas bocas, e são instrumentos de Satanás. O diabo não perdoa. O apóstolo Pedro, certa feita, estava falando, Jesus falou assim: quem diz que eu sou? E uns falaram uma coisa: tu és esse, tu és aquele. E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo.
Então ele foi elogiado por Jesus, mas continuando a caminhar, ele tenta repreender Jesus após Jesus dar o discurso, que ele estava subindo para Jerusalém e ele seria entregue nas mãos dos malfeitores. Ele fala: não, de forma alguma, Senhor, isso vai te acontecer, de forma alguma isso vai acontecer com o Senhor, não, isso não vai acontecer. Ele diz para Pedro: olha para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas do reino. Então aquela boca que está glorificando a Deus pode ser uma boca que pode ser instrumento de Satanás. Temos que vigiar, irmãos, vigiar naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós falamos, porque o diabo ele não perdoa, o diabo pega, irmãos. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está lhe falando aqui: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a pessoa, a nossa luta é contra aquilo que está por detrás das pessoas, é aquilo que vem contra nós. E como é que vence isso? Nós vencemos em silêncio, nós vencemos em oração. É na oração que a gente vai vencer, é no joelho dobrado que você vai vencer, é pelas madrugadas que você vai vencer, é no jejum que você vai quebrar as cadeias de Satanás. Não é brigando com a pessoa que vem com a língua maligna, mas é orando a Deus, e Deus que ouve em secreto responde publicamente, te dá a vitória. Eu tenho aprendido isso, ficar em silêncio e aguardar a justiça de Deus. Então não entra no jogo de Satanás. Se você fizer isso, porque eu já fiz isso de discutir com pessoas, brigar, bater boca com pessoas, você só perde. Não faça isso. Espera no Senhor, confia nele, Ele tudo fará por você. Se você tiver razão, meu irmão, Deus se levanta do trono e Ele responde em teu favor. Então não briga, não discuta, mesmo que seja uma coisa terrível contra a sua vida, não faça isso. Espera no Senhor, aguarda nele, Ele te dá a resposta. Ele dá a resposta para você e dá a resposta para o teu inimigo também. Então, irmãos, ore, busque o Senhor com sinceridade, abra o teu coração. Paulo está ensinando aqui, como é que faz isso? Precisa de armadura, precisa de revestimento. Crente que não tem armadura, irmãos, é fantoche na mão de Satanás. Mas crente que está armado da cabeça aos pés, o diabo tem que bater em retirada. O diabo tem que fugir, irmãos. Não adianta se levantar contra o ungido do Senhor, o diabo tem que bater em retirada. Deus é fiel, Deus nos deu poder e autoridade, irmão, mas tem que saber usá-la. Não adianta agir dessa forma, tem que esperar no Senhor. Nós revestimos de armadura do Senhor e o Senhor nos dará a vitória, amém, igreja? Então a nossa luta, nunca se esqueça, a luta que você trava, o cristão trava, porque, irmãos, quando nós estávamos no mundo, para encerrar, a pessoa falava conosco, nós fazíamos questão até de olhar torto para a gente. Nós já íamos falar: o que está acontecendo, é que você está olhando torto para mim? Era assim, mas hoje, irmãos, você já não faz mais isso, eu já não posso mais fazer isso, nós que somos cristãos não podemos mais fazer isso. Nós vamos falar com o papai que está no céu. É como a irmã disse, você pode não ter um pai na terra, como eu também não tenho, você pode ter uma mãe, como eu também não tenho, mas eu tenho um pai no céu que ainda me ama e me defende. Tu tem um Deus que te defende, um pai no céu que te defende, um Jesus que te ama, aleluia. Então nunca se esqueça disso, entrega na mão do Senhor, deixa Deus trabalhar, e na hora certa Deus coloca tudo no seu devido lugar, amém?